agentes fiscais de rendas no Estado de São Paulo. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os parlamentares presentes, os funcionários da casa, as pessoas que vieram manifestar seu posicionamento com relação a reformas que nos acompanham pela TV, pela Rede Alesp. Eu gostaria, Excelência, de falar sobre alguns pontos específicos da reforma, porque, respeitando o posicionamento de muitos colegas que elegeram o caminho da obstrução, e é um caminho lícito dentro da casa, eu entendi que seria mais produtivo participar das discussões e levantar os pontos, né, que tenho como essenciais para serem aprimorados na reforma. Preciso ser absolutamente transparente com todos que nos assistem, que acompanham esse debate aqui. Não vejo sentido em defender a reforma no âmbito federal, como defendi, em apoiar um candidato que teve como ministro, como candidato a ministro, hoje ministro, o Paulo Guedes, que sempre defendeu a reforma. Então, não vejo sentido ter um posicionamento no âmbito federal e outro no âmbito estadual. Então, sou, por princípio, favorável à reforma da Previdência. Vejo a reforma da Previdência como... Vejo a reforma da Previdência... Janaína, se Vossa Excelência continuar sendo atrapalhada a sua fala pelas pessoas aqui presentes, eu vou levantar a sessão, vou suspender a sessão, né, e vou aguardar a sessão extraordinária. A última vez, eu não vou mais falar... É a última vez que Vossa Excelência vai ser... cerceada no tempo de Vossa Excelência para poder utilizar da palavra, sob pena de eu vou suspender a sessão por conveniência da ordem. Muito obrigada, senhor presidente. Então, é muito importante, né, deixar clara essa premissa, porque eu não gosto de mentir, né? Eu defendi no âmbito federal, eu defendo no âmbito estadual. Porém, a reforma veio, né, a meu sentir, muito mais dura no âmbito estadual do que no federal. Então, por exemplo, no âmbito federal, com relação às carreiras policiais não militares, o tratamento foi um tratamento mais, vamos dizer assim, justo do que no âmbito estadual. Tá? No âmbito estadual, a Polícia Civil teve um tratamento bastante prejudicial quando comparado, né, ao que será determinado para as polícias militares, e nós estamos diante das co-irmãs, não é? E quando comparado com o que foi decidido para a Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária, Federal Rodoviária também. Então, é necessário fazer algum tipo de aproximação para as carreiras policiais. Já na fase das emendas, apresentei uma emenda ao PLC, trazendo o tempo de contribuição para as carreiras policiais para os 25 anos. Porque quando nós olhamos a reforma, existe a regra que vai vigorar daqui para diante e existem aquelas regras de transição. E, ao lado disso, existem as regras para as carreiras consideradas especiais, policiais, professores e aqueles que estão expostos a agentes, vamos dizer assim, perigosos, né? Produtos químicos, por exemplo. Nessas carreiras especiais, trabalha-se com tempo de contribuição de 25 anos. E, estranhamente, para a polícia, falou-se em 30 anos. Então, eu apresentei uma emenda trazendo desses 30 anos de contribuição para os mesmos 25 anos que estão previstos para as outras carreiras especiais. Com relação aos professores, eu apresentei emenda tanto na PEC como no PLC, num primeiro momento, corrigindo um erro de soma. Por quê? Se os senhores lerem as reformas, a reforma, seja a PEC, seja o PLC, perceberão que quando nós somamos a idade de aposentadoria prevista para os professores com o tempo de contribuição, o resultado dessa soma é menor do que os pontos exigidos.
Repetindo, se a gente olhar as regras para os policiais, as regras para aqueles que têm as carreiras expostas a agentes perigosos, as próprias regras para todos em termos de transição, quando se somam a idade e o tempo de contribuição, o número de pontos dá corretamente com o número da soma. Quando nós olhamos a carreira dos professores, a soma, os pontos são muito maiores do que a soma, tá? Da idade e do tempo de contribuição. Eu assumi que havia sido um erro. Então, como isso estava previsto na PEC e no PLC, eu fiz uma emenda para a PEC e para o PLC, corrigindo esse erro. Nós tivemos aqui na casa 2 reuniões com o presidente da SPPrev e sua equipe. Nas 2 oportunidades, aliás, eu cheguei a indicar esse erro para o líder do governo até antes das reuniões. E nas 3 oportunidades, o presidente da SPPrev e seus assessores disseram, não tem erro, a deputada identificou de maneira equivocada. Ontem eu sentei com eles para poder tratar disso, porque o erro matemático me parecia óbvio. Qual foi a interpretação deles que disseram terem simplesmente copiado o que está no federal, e isso é verdade, para o estadual nesta parte? A interpretação é a de que, na verdade, a regra não será somar a idade com tempo de contribuição, mas sim olhar aquele número de pontos, de forma que será aquela idade mais o tempo de contribuição que chegue no número de pontos, ou o tempo de contribuição mais a idade que chegue no número de pontos. A reforma para os professores neste ponto é pior do que parece. Porque para todas as outras carreiras é uma soma. Para os professores, estão exigindo um número de pontos maior do que a soma. Então, eu peço, assim, encarecidamente, aos colegas, ao líder do governo, ao governo, que aceitem as emendas que eu fiz, tanto para a PEC como para o PLC, reduzindo o número de pontos dos professores para a soma, tá? Desses 2 fatores. Tudo bem? Não sei se está ficando claro. Eu estou tentando explicar, porque eu acho que é mais importante a gente descer nessa discussão do que simplesmente falar sou a favor ou sou contra. Porque nós temos aqui a oportunidade de aprimorar essa reforma. Ainda que no momento final votemos não, vamos supor que o resultado final não ficou satisfatório, votaremos não. Nós não podemos abrir mão do direito que nós, e dever, que nós parlamentares temos de aprimorar esse projeto importantíssimo que foi mandado para esta casa. Além disso, existe uma questão que foi levantada, até conversei agora com o deputado Barros, que me mostrou uma emenda feita no texto da proposta de emenda constitucional. Existe um ponto que é levantado por todas as carreiras, todas, sem exceção, que é a questão da noventena. Hoje, o cidadão pede a aposentadoria, 90 dias depois, ele, teoricamente, essa é a regra, ele deve estar liberado. Se ele seguir trabalhando, ele vai ter, ou deveria ter, um abono. Da maneira como a proposta está redigida, os 90 dias serão contados da homologação na SPPrev, e não no pedido original. Ontem, a equipe que esteve aqui insistiu que é a mesma coisa, né? Não é. E, assim, eu disse ao presidente da SPPrev, ao líder do governo, aos colegas que participaram, que, para que as pessoas se sintam mais seguras, é importante nós fazermos esse ajuste. Seja pelo acolhimento das emendas apresentadas, e o deputado Barros encabeçou, seja por meio de uma emenda de plenário. Então, eu já aviso que tem uma emenda de plenário pronta. Caso o PLC seja colocado em votação, eu vou apresentar essa emenda de plenário, já peço assinatura de pelo menos 19 colegas, eu acho que são 19, se não forem, de tantos quantos forem necessários, para que nós possamos rediscutir este ponto, que me parece um ponto essencial. E no PLC está no artigo 27 escrito claramente que é a partir da entrada na SPPrev. Então, é uma questão concreta que nós podemos enfrentar.
Tem um outro ponto que eu sei, de ontem para hoje, eu realmente apanhei muito, né? Nos e-mails, nos WhatsApps, nas redes sociais, apanhei mais do que o normal, porque já estou acostumada a apanhar, mas foi mais do que o normal. Tem um outro ponto que me parece questão de justiça. No âmbito federal, existe uma tabela, uma escala de alíquotas. Esta escala inicia aos 7,5%. Então, o primeiro patamar de salários pagará uma alíquota, pagará suas contribuições numa alíquota de 7,5%. Quando nós olhamos o setor privado, as pessoas que ganham menos, né, todas pagam, vou finalizar, senhor presidente, posso fechar? Pagam 8%. Hoje, quem ganha 1, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos do Estado de São Paulo, já paga 11%. A reforma que chegou nesta casa institui um aumento para 14% para todos os funcionários públicos, inclusive para aqueles que ganham 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. O que eu fiz? Apresentei uma emenda no PLC, porque a PEC não trata disso, instituindo que aqueles funcionários que ganham menos de 3 salários mínimos sigam pagando 11%, que já é mais do que se paga na esfera privada e é mais do que estes mesmos assalariados, vamos dizer assim, pagam no âmbito federal. Então, tem gente criticando porque queria que eu defendesse os 11% para todo mundo. A verdade é que é infactível. Então, eu escolhi defender os mais vulneráveis e peço o apoio dos colegas nesta defesa. Não estou sustentando a tabela progressiva. Sei que tem colegas que estão defendendo essa ideia, eu respeito, é algo que será debatido. O que eu estou sustentando é que se suba a alíquota para 14% e que aqueles que ganham menos do que 3 salários mínimos sigam pagando 11%. Tem outros pontos, mas eu volto ainda hoje. Obrigada, senhor presidente. Em votação, item 1, projeto